Mastopexia, vale a pena fazer antes da gestação? Neste vídeo eu vou explicar tudo para vocês como funciona esse procedimento da mastopexia ou do lifting de mama e se vale ou não ser feito antes de você ter tido filhos, antes de você ter uma gestação. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico especializado em cirurgias de contorno corporal e cirurgias mamárias avançadas e atuo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você deseja receber conteúdos como esse semanalmente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com alguma amiga que deseja também fazer uma cirurgia plástica. Bom, gente, essa é uma dúvida muito frequente a respeito da cirurgia das mamas. A cirurgia do lifting mamário ou da mastopexia é uma cirurgia muito comum na cirurgia plástica e é uma queixa, uma das mais frequentes nas mulheres, principalmente depois da gestação ou depois de uma perda ponderal. Mas existem também aquelas mulheres que não tiveram perda de peso ou que não tiveram filhos e são jovens, às vezes com 18, com 20 anos, e já se queixam de um caimento das mamas, de uma flacidez mamária ou de um volume relativamente grande dessas mamas que obviamente pesou e cedeu. E aí, essas mulheres podem ou não podem fazer uma cirurgia plástica antes da gestação? Ou melhor, elas devem ou não devem fazer? Então eu vou explicar tudo para vocês como que funciona para a gente tomar essa decisão. Primeira coisa que a paciente tem que estar ciente: fazer um lifting mamário, uma mastopexia antes da gestação pode sim ser realizado, tá? Quais são os critérios que a gente define se essa paciente vai ou não necessitar dessa cirurgia? Primeiro, incômodo da paciente. Essa paciente é jovem, tem 18 anos, digamos, e se incomoda com o caimento das mamas, com a flacidez que ela possui, ou às vezes com uma assimetria de volume, ou às vezes com o tamanho que ela possui. Então, se ela tem esse incômodo, já pode ser realizada a cirurgia. Segundo, exame físico. Ela possui indicação de realizar esse procedimento? Realmente ela apresenta essa flacidez? Realmente ela tem uma queda das mamas que é possível ser corrigida com a cirurgia da mastopexia? Se você junta esses dois fatores, o desejo da paciente com a indicação através do exame físico, sim, a gente pode realizar. E o que a gente tem que ter em mente na hora de fazer essa cirurgia? Dois fatores principais. Se você vai realizar essa cirurgia antes de ter filhos, o risco da mastopexia, pelo fato da gente cortar a glândula mamária, reposicionar essa areola de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, existe o risco de você não conseguir amamentar o seu filho depois da sua gestação. Porque com a elevação da areola desse ponto mais baixo para um ponto mais alto, a gente acaba também cortando os ductos mamários, que levam o leite da glândula mamária interna até a areola externamente. Então existe um risco de 50% a 60% de você não conseguir amamentar o seu filho após a gestação. O segundo fato é que, depois da gestação, obviamente, pelo fato das suas mamas encherem de leite e depois murcharem com a perda de peso pós-gestacional, isso pode gerar uma flacidez e você perder um pouco o resultado da sua cirurgia. Então, são esses dois fatores que a paciente deve estar ciente antes de realizar uma cirurgia da mama. Doutor, mas eu tenho 18 anos, eu não tenho nem namorado e nem previsão de ter filhos, não sei nem se eu vou ter filhos. Então, gente, é óbvio, quando a paciente é muito jovem, não tem essa perspectiva próxima de ser mãe ou de ter uma gestação, é óbvio que ela pode realizar esse procedimento. Digamos assim, a paciente tem 18 anos e ela pretende ter filhos com 28, com 30 anos. Serão 10 a 12 anos da vida dela que ela vai conseguir curtir esse resultado e sentir a sua autoestima renovada e se sentir bem consigo mesma. Então é óbvio que numa balança, o risco-benefício vai ser muito maior para ela fazer a cirurgia do que para ela não fazer. Agora sim, doutor, eu me incomodo muito com a minha mama, eu tenho 25 anos, mas eu quero engravidar daqui a um ano. Vale a pena você fazer uma cirurgia de mama? Claro que não. Porque o resultado final da cirurgia a gente atinge, em geral, com 6 meses a um ano. Então, quando você começar a atingir o resultado final da sua cirurgia, para você começar a curtir o seu resultado, você já vai engravidar e esse resultado pode ser perdido. Então, não faz sentido fazer uma cirurgia de mastopexia ou de lifting de mama para pacientes que pretendem engravidar no próximo um ano e meio após o procedimento. Ah, doutor, então eu entendi. Então eu não posso realizar minha cirurgia de mama se eu pretendo engravidar daqui a um ano e meio. Realmente não faz sentido. Mas quanto tempo depois da gestação eu posso fazer essa cirurgia? O que a gente sempre orienta, pessoal? A mama, ela produz leite. E o leite, ele não é estéril. Então a gente sempre orienta 6 meses após o término da amamentação. Digamos que você
amamente tranquilamente, que você vai amamentar o seu filho até que ele tenha 1 ano de idade. Depois que você terminou de amamentar, a gente tem que esperar 6 meses, que é o tempo que a gente espera para esse leite secar e não ter risco dele estar presente na hora que a gente for fazer o corte da sua mama, o corte da glândula, porque se ele estiver presente na hora da cirurgia, ele aumenta as chances de contaminação e de infecção daquele procedimento, porque, como eu disse, ele não é estéril. Então, por isso, essa necessidade de se esperar 6 meses após o término da amamentação. Ah, doutor, eu tive meu filho, mas eu consegui amamentar somente por 1 mês. Então, você vai esperar 6 meses depois dessa gestação, que vai coincidir sendo 7 meses. Tem pacientes que amamentam por 1 mês, tem pacientes que amamentam por 6 meses e tem pacientes que amamentam até 2 anos de idade. Você só vai conseguir realizar a sua cirurgia depois de 6 meses do término da amamentação. Um outro detalhe que a gente sempre fala aqui em consulta é que a técnica que a gente utiliza, que é da mastopexia estruturada, é uma técnica que ela garante resultados mais duradouros e, obviamente, um resultado mais estável no longo prazo. E como que a gente faz isso? Essa técnica da mastopexia estruturada, a gente esvazia grande parte do tecido glandular da paciente e substitui isso por uma prótese. E faz a estruturação muscular dessa prótese para ter um resultado mais firme e, obviamente, mais duradouro. Consequentemente, diminuindo a quantidade de glândulas dessa paciente, existe um risco um pouco maior dessa paciente não conseguir amamentar. Por isso que é importante a paciente ter essa ciência de todos esses detalhes na hora de escolher o seu procedimento cirúrgico e na hora de decidir por fazer essa cirurgia. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe seu like e compartilhe com quem quer realizar uma cirurgia de mama. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos como esse semanalmente.